Bom dia, bom dia. Sou Andréia Amaral, coach analista de perfil comportamental e venho trazer reflexão do dia para você. Hoje eu quero falar de um assunto que eu sei que interessa todo mundo e é um assunto que dá muito pano para manga, dá pra gente falar um dia inteiro sobre isso. Mas eu quero dar umas dicas aqui para vocês sobre a importância de dar um feedback. Já falei essa questão do feedback em outros podcasts, mas hoje eu quero falar de um novo olhar, com um novo olhar, na verdade. Uma nova perspectiva sobre a importância de dar um feedback. O que significa isso? A importância da gente falar o que está sentindo com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que fazem parte da nossa vida de qualquer forma. Como dar esse feedback e a facilidade ou dificuldade de dar feedback tem muito a ver com perfil. Os dominantes são pessoas que não têm papo na língua, falam o que tem que ser falado, são diretos, claros, né? E às vezes até não pensam muito como estão falando. O perfil que é estável, ele já tem muita preocupação em não causar conflito. Ele evita o conflito de todas as formas. Então, quando ele fala alguma coisa que não agrade, né, que dê um feedback, seja um feedback ou negativo, que a gente chama, ou construtivo, ele pode achar que ele vai criar um conflito com isso. O perfil influente, ele já tem ao mesmo pensamento que o perfil estável. Ele não dá o feedback porque ele não quer desagradar, ele gosta de ser uma pessoa que todo mundo gosta dele, né? Ele gosta de ser reconhecido, ele tem essa necessidade, então ele tem medo de dar esse feedback e desagradar. O perfil conforme já é um perfil parecido um pouco com o dominante nesse sentido, porque ele é até crítico demais, às vezes muito direto. Então, ele dá um feedback, mas de uma forma, às vezes, não de uma forma explosiva como o dominante, mas de uma forma mais crítica e mais dura. E eu trouxe essa questão do perfil porque eu acho importante vocês se identificarem. Por quê? Porque quando eu entendo um pouco o meu perfil, eu consigo trabalhar essa questão do feedback. Então, vamos falar agora propriamente do feedback. Por que eu preciso de falar o que eu estou sentindo? Quando eu não dou o feedback porque eu tenho medo de gerar um conflito, eu tenho medo de desagradar, isso vai formando uma bola de neve. Porque aquilo, seja que está me causando o desconforto, seja com meu cônjuge, seja com meu colega de trabalho, com meu pai, com meu filho, com um amigo, com qualquer pessoa do meu relacionamento, isso continua me incomodando, mesmo que eu não fale. E vai ter problemas, na verdade, vão surgir problemas por causa daquilo que está se acumulando em mim. Eu escutei uma metáfora muito bacana da Regina Janete, gostaria de compartilhar ela com vocês. Ela fala que um feedback que você não dá é como se fosse uma ferpa na mão. E essa ferpa tá lá. Então, quando você encosta em alguma coisa, ela te incomoda e ela vai continuar te incomodando. Então, para quem tem essa dificuldade de falar o que precisa ser dito, comece a pensar, porque isso pode virar um conflito ainda maior. Você não quer gerar um conflito, às vezes, no relacionamento, mas você vai gerar esse conflito de qualquer forma, mesmo que seja com você. Você pode adoecer por isso, você pode ficar deprimido, você pode ficar chateado, pode despertar um gatilho para uma reação não desejada e várias outras coisas. Então, quem guarda tudo para si, né? Essas pessoas que têm mais dificuldade, esses perfis que têm mais dificuldade de dar o feedback, eles têm que começar a pensar na necessidade de dar um feedback. Para começar, todos nós precisamos de feedback. Como eu já citei em outro podcast, aqui tem um livro que fala assim, que se chama, né, A Importância de Saber Como Estou Indo. Então, nós precisamos, mas sobre receber o feedback é outro assunto. Mas pensando que às vezes as pessoas elas continuam com o mesmo procedimento, com a mesma conduta, com a mesma postura que te incomoda, porque você nunca falou. E aí que vem a questão do feedback assertivo. Como que eu vou dar esse feedback? Pensar no local adequado, né? Um local que a pessoa esteja só com você,
num momento adequado, onde que os dois estejam calmos, a palavra adequada, que palavras que você vai usar, o tom de voz que você vai usar. Porque, como eu já expliquei, o dominante, às vezes, ele não tem essa papa na língua, ele fala de qualquer jeito, ele estoura, ele explode, ele magoa o outro. E não é isso que a gente quer. Inclusive, se eu der um feedback de uma forma equivocada, não vai adiantar nada. O outro vai ficar chateado, ele não vai tomar aquilo para si, não vai entender o que você está querendo dizer, ele vai pensar que você está com raiva, que você está errado por N motivos e não vai funcionar. Então, eu preciso de pensar como que eu vou dar esse feedback. Eu falo isso nos meus treinamentos de liderança, eu já falei aqui, mas o que eu preciso de fazer? Trago os dados e fatos. Depois, você fala com a pessoa como que você está se sentindo com aquela postura, conduta, comportamento, o que seja. E depois você fala com ela o que você gostaria, como que você gostaria que fosse, o que você espera dela, o que você gostaria que mudasse, tá? Então, essa é a fórmula mágica do feedback. E para quem nunca se expressa, para quem não fala com medo de gerar conflito, não se esqueça, você está criando um conflito, porque aquilo que está dentro de você, uma hora vai explodir, uma hora vai sair. De um jeito ou de outro, isso vai sair para fora de alguma forma, num relacionamento que não vai andar bem, para você, né? E vai te fazer mal, vai gerar um sentimento ruim, um pensamento ruim e várias consequências, como eu já falei, inclusive doenças. Agora, a gente não trabalha aqui o tempo todo o amor próprio? Então, tá ligado ao amor próprio, à autoaceitação, à autoestima, à autoconfiança e por aí vai. Então, eu preciso de gostar de mim para saber a importância de falar com o outro o que eu estou sentindo. E por isso são muitas pessoas que têm dificuldade de dar um feedback, de falar o que está sentindo. E eu trabalho isso nos meus processos de coaching, nas minhas análises de perfil, que saber falar o que está sentindo é super importante para a gente ter sucesso em todas as áreas da vida da gente. E eu tenho que falar, saber como falar, como eu disse, trabalhar esse feedback assertivo, exercício que a gente faz, tem que exercitar mesmo, tá? Tem que pensar, mas é preciso a gente dar esse feedback, é super importante. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês gostaram, compartilhem. Pensem nas pessoas que podem se beneficiar ouvindo isso, que eu creio que são muitas, porque tem muita gente nesse estado que eu contei aí, que guarda tudo para si, tem medo de conflito, tem medo de desagradar, tem medo de não se sentir querida, etc, etc. Mas nós precisamos de olhar para a gente, trabalhar com cuidado, com atenção, com carinho, o que precisa ser trabalhado, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima.